Bem-vindo ao podcast do Doutor Saúde do Dicas Curtas. Em poucos minutos, tudo o que você sempre quis saber para viver bem com o seu corpo e sua mente. Levou uma pancada, um arranhão, ou até mesmo cortou o dedo descascando uma laranja? Graças ao processo magnífico da inflamação do corpo, tem o poder de autocura. Mas se a inflamação se torna permanente, isso é chamado inflamação crônica. Então já deve ter se perguntado: por que estou sempre com dor, irritado ou até mesmo depressivo? Olá, aqui é Abílio Ceroni, seu doutor saúde do Dicas Curtas. E se você se identificou com alguma dessas perguntas, provavelmente você tem inflamação crônica. E nesse episódio, você vai aprender 5 dicas, o que fazer e como fazer para prevenir as inflamações crônicas. Então vamos lá. Já se sabe que a inflamação é essencial para a nossa sobrevivência. Sem ela, o corpo não se autocura, não se regenera. O grande problema aqui é o quando apresentamos inflamação crônica. Ou seja, aquela dorzinha que você sempre tem, seja ela na coluna, seja ela no joelho ou até mesmo na cabeça, as famosas cefaleias, enxaquecas. Mas antes de falar nessa tal da inflamação, é preciso diferenciá-la da infecção. Inflamação é uma reação de defesa do organismo frente a uma agressão. Quando essa agressão é biológica, no caso de vírus, fungos, bactérias, aí temos um quadro instalado de infecção, ok? Ou podemos também ter agressão por agentes químicos, como substâncias irritantes e corrosivas, ou até mesmo por agentes físicos, como cortes, contusões e queimaduras. Sempre a inflamação é caracterizada por 4 características: rubor, calor, edema e principalmente a dor. Mas que fique bem claro, ela não é uma doença, tudo bem? Seria um tipo de terreno biológico. Mas veja que interessante, além de inúmeros processos metabólicos que ocorrem no nosso corpo, como as calcificações, as oxidações provocadas pelo estresse, produção de radicais livres pela própria respiração, são responsáveis pelo nosso envelhecimento corporal. E a inflamação crônica, eu diria que é a causa primordial do envelhecimento precoce, além de proporcionar um ambiente para o surgimento de doenças, pois o corpo ele fica extremamente ácido. Percebeu a diferença entre a inflamação aguda, reparativa e a inflamação crônica? Então, uma é o mocinho e a outra é o vilão. E por que se preocupar tanto com o vilão? Ora, além de envelhecimento precoce e surgimento de doenças, ele também causa o desequilíbrio hormonal entre 2 hormônios, cortisona e a melatonina, entre o hormônio do estresse e o hormônio do sono. Enquanto um destrói, o outro repara. Enquanto um fica com um nível alto de produção, o outro fica baixo, diminui drasticamente. E isso provoca aquela sensação do seu corpo estar sempre cansado, irritado, desânimo. E até mesmo leva a quadros que a gente chama de fibromialgia ou até mesmo a depressão, pois ele altera o limiar da dor. Ou seja, antes o que necessitaria de um estímulo muito grande para provocar a dor, agora pequenos estímulos são suficientes para provocar uma dor insuportável e alterar o seu humor, acabando com a sua qualidade de vida. Mas afinal, quais as causas mais comuns para levar um quadro de inflamação crônica? Basicamente, deve ser o estilo de vida errado. O marcador biológico é o colesterol alto, em especial 2 subtipos do LDL. Hábitos como o sedentarismo leva à obesidade e a gordura nada mais é que uma resposta inflamatória do corpo.
comidas industrializadas como açúcar, margarina, óleo de cozinha, além de inflamar o intestino, pode provocar doenças autoimunes e desnutrição. E por fim, o estresse que mantém o nível de hormônios como o cortisol, a adrenalina e a insulina nas alturas, levando quadros de fadiga adrenal e a síndrome metabólica, que é uma síndrome caracterizada pela diabetes, pressão alta e problemas no coração. Agora que você sabe os principais motivos da sua inflamação crônica, para finalizar, aqui vão 5 dicas: o que fazer e como fazer para prevenir a sua inflamação crônica. Então preste bastante atenção, talvez este seja o episódio mais importante até agora. Eliminar os radicais livres, aquele lixo tóxico que o seu corpo produz, juntamente com os metais tóxicos presentes nos cosméticos, nos cremes, nos desodorantes. Eliminar os vermes, como a fasciola hepática, giardia, enterococcus fecalis. Eliminar resíduos de poluição eletromagnética, que altera os neurotransmissores da dor e os hormônios em gerais. E principalmente eliminar a acidez do seu corpo, ou seja, fazer um verdadeiro detox do corpo. Como que a gente faz isso, Dr. Saúde? Para eliminar os radicais livres, nós costumamos indicar os antioxidantes. E aí a gente encontra vários no mercado. Temos a melatonina, que é o maior antioxidante do planeta, que o seu próprio corpo produz. Nós temos nos alimentos o cacau, o açaí, no vinho tinto, rico em resveratrol, vitamina C, zinco, selênio e até mesmo o ácido alfa-lipoico encontrado no espinafre. Eliminar os metais tóxicos, a gente costuma quelar com um quelante chamado EDTA. E a eliminação dos vermes? Você elimina com a molécula de oxigênio nascente, o O da tabela periódica, através do uso do peróxido de hidrogênio, o popularmente chamado de água oxigenada, que são 2 moléculas de hidrogênio e 2 moléculas de oxigênio, H2O2. Quando em contato com a matéria orgânica, transforma a água e libera o oxigênio nascente. E aí, esse oxigênio é o verdadeiro milagre. Mata tudo que tem vida e que prejudica o nosso corpo, que são os vírus, as bactérias, os fungos, os parasitas, além de deixar o meio extracelular bem alcalino. A poluição eletromagnética, eu costumo usar bloqueadores. Hoje você encontra chips que você vai colar no seu celular, no seu computador. E a acidez do corpo, além da água oxigenada, que já vai estar alcalinizando, você pode potencializar com atividades simples do dia a dia, que são as atividades físicas aeróbicas, como correr, nadar, pedalar. Nós temos a meditação, que tem como foco aprender a respirar. E por fim, fazer o uso de uma dieta alcalina, tomando, por exemplo, a própria água alcalina. Aí você basta acrescentar uma colherzinha de sal grosso mineral em 1 litro de água filtrada e fazer o uso durante aquele dia, associado a bastante frutas, verduras e legumes. Sempre eu costumo regar ou com limão ou com vinagre de maçã, porque quando eles caem no estômago, eles se alcalinizam. E antes de iniciar as dicas, consulte o seu médico, avalie o seu estado de saúde para saber qual o seu verdadeiro problema. Se você ainda não se atentou para a importância de acabar com a sua inflamação crônica, comece a prestar atenção e praticar as dicas que você vai sentir toda a diferença. Então, o que você achou dessas dicas? Qual assunto você gostaria de saber mais a respeito? Continue acompanhando esse podcast. Eu sou Abílio Ceroni, seu Doutor Saúde do Dicas Curtas.
Para saber mais, acesse o nosso site www.cerone.com.br e adquira nosso livro Hábitos Cerone ou cadastre-se para o próximo workshop. Um abraço e até a próxima dica! Conheça os demais experts em www.dicascurtas.com.br